Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste ciclo, promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, o Esplendor Caótico do Mundo, que é um ciclo de debates sobre relações internacionais, sobre o estado do mundo, no plano geopolítico, geoeconómico, geocultural. Este é um ciclo de debates que se insere num dos grupos de trabalho ativos da PASC, esta nova direção da PASC, que tomou posse há pouco mais de um ano, no dia 18 de março de 2023. Tem apostado fortemente em grupos de trabalho e há 3 grupos de trabalho ativos. Para além deste, há o grupo de trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Há o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins. E há o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. E todas estas pessoas fazem parte da direção, desta nova direção da PASC. Este ciclo de debates, como se infere pelo nome, procura promover uma reflexão crítica sobre as grandes questões da atualidade a nível geopolítico, a nível global. Começámos já em 2022 por debater a questão da Ucrânia. Isso, por razões óbvias, tem sido uma questão recorrente. Ao longo deste ciclo, que já se estende por mais de um ano e meio, a Ucrânia já foi objeto de debate por mais do que uma vez. Mas, para além da Ucrânia, naturalmente, já debatemos outros espaços geopolíticos, outras questões de ordem internacional, também na área da lusofonia. Já houve várias sessões sobre o Brasil, por exemplo, sobre Cabo Delgado, Moçambique, como sabem, mas também sobre a Galiza, sobre Macau, sobre Goa e a Índia, O Médio Oriente. o Médio Oriente, o Irão, a guerra de Israel, da Palestina. E hoje, até porque, entretanto, houve eleições europeias, como todos sabem, vamos refletir sobre as eleições e sobre os resultados e o rescaldo destas eleições europeias. E para isso temos sempre um convidado especial, uma pessoa qualificada, como é também hoje o caso. Convidámos o professor Mende Castro Henriques, que foi professor na Universidade Católica Portuguesa de Filosofia Política. Tem sido também um grande ativista no plano cívico. Esteve na fundação da PASC, à frente do IDP, o Instituto de Democracia Portuguesa. Esteve também, enfim, envolvido, tal como eu, em aventuras político-partidárias no âmbito do Nós Cidadãos, enfim, se bem que não seja esse a matéria de debate de hoje, mas enfim, é alguém que se preocupa com o mundo, que tem um pensamento consolidado a nível geopolítico, geoeconómico, geocultural, e portanto é com muito gosto que temos hoje connosco o Mende Castro Henriques para pensar connosco, para refletir connosco o ponto de situação desta nossa Europa, em particular no rescaldo destas eleições europeias. O debate vai ser conduzido por mim próprio e pela Paula Policarpo, que coordena comigo este ciclo, conjuntamente com a Ana Sofia Lopes, que não pode estar presente, e, portanto, eu passo a palavra à Paula para levantar as primeiras questões. Boa noite a todos e todas, muito obrigada, Mende Castro Henriques, é um gosto tê-lo connosco. Bom, e como o Renato já disse, o tema é este e o dia é apropriado, porque precisamente hoje, e no rescaldo das eleições europeias, estamos todos suspensos à espera da decisão de um jantar que já começou, onde se vão discutir finalmente aquele pacote dos top jobs, entre os quais poderá acontecer, tudo indica que sim, que o António Costa seja um dos homens indicados para no outro caso, atenção mulheres, para um dos cargos de topo da União Europeia. Portanto, também no mesmo rescaldo das eleições, temos a incerteza que paira sobre a França, o futuro da França,
ao nível governamental e presidencial, diria eu, embora o Emmanuel Macron, até agora a indicação que temos é que ele não se demitirá em qualquer circunstância. A situação da Itália, onde a Giorgia Meloni, no meu entendimento, parece ter ganho alguma preponderância na Europa e está agora, até a propósito desta discussão à porta fechada, a reivindicá-la. E depois temos uma Europa também pautada por uma incerteza relativamente a quando e como terminará a guerra na Ucrânia. Pesa muitíssimo junto de todos os países europeus pelo esforço, pela alocação de recursos que estamos a fazer e pela preocupação da defesa que tem que ser reforçada na Europa e que, aliás, tivemos um debate anterior sobre justamente o regresso do serviço militar obrigatório, que é um tema que esta guerra ou que não para de cessar nos traz, nos convoca e, portanto, há os resultados eleitorais em si mesmos que, apesar da extrema-direita não ter tido a tal grande vitória que se preconizava, continua a ser uma vitória e cresceu. E cresceu e, portanto, nós gostávamos de o ouvir assim sobre todas estas questões e partilhar connosco e enquanto reflete, de vez em quando, interrompê-lo-emos com as nossas também dúvidas e considerações, se não se importar. E dou-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigado, Renato, e muito obrigado ao Policarpo e a todos os presentes, conhecidos e amigos também. Votos de que, enfim, esta nossa conversa seja não só interessante e útil, como espero para todos, com os contributos, esclarecedora. Posso só dizer uma coisa? Acabei de ver aqui, eleição confirmada. António Costa é o próximo presidente do Conselho Europeu. Como eu tinha dito, já temos a confirmação. Durante a nossa conversa está confirmado. Certo. E ao contrário do que a Paula Policarpo disse, até porque eu tenho uma visão muito diferente da visão convencional destes assuntos, para mim isso não era nenhum assunto de grande expectativa. Repare que a eleição para presidente é o cargo mais simbólico da União Europeia. Repare, se perguntar o que é que fez o antigo presidente do Conselho Europeu, o belga liberal Charles Michel, a resposta é pouco menos que nada. Importantíssimo, sim, evidentemente, é o secretário da Comissão, muito importante o presidente do Parlamento, e depois este cargo é um cargo, por assim dizer, de compensação. Nesse aspecto, eu acho que me regozijo, e devo dizer como português, que haja um português que tenha sido eleito, mas é realmente o cargo politicamente mais simbólico. Sim, menos relevante em termos de decisão. Em relação ao que aqui nos interessa, de facto, é, como digo, eu tenho uma posição muito diferente e vou apresentar um pequeno esquema que ajuda a dizer, uma pequena imagem que ajuda a dizer porque é que as análises convencionais não me satisfazem. Para esse efeito, eu penso que este sistema da partilha funciona bem, não é? Sim, podes partilhar. Eu partilho a visão habitual, espero que esteja a chegar a todos, digam-me sim. Bom, esta é a visão correta, tecnicamente, do ponto de vista político, da composição do Parlamento Europeu. E todos temos presentes como é que, olhando para estes números, de junho deste mês, mais exatamente as eleições entre 6 a 9 de junho, que eram há uns domingos atrás, nós vemos, e aí discordo do que disse Paula Policarpo, não foi uma vitória da direita, foi, como os números mostram, uma manutenção do predomínio do que se pode chamar o bloco central dos partidos políticos europeus, compostos pelo centro-direita do EPP, o grupo do partido
no fundo, dos cristãos-democratas, dos Uhum. populares democratas, equivalentes, nós podemos dizer, ao nosso PSD e CDS, pelo grupo dos liberais, identificado pela designação Renew, mas já teve outros nomes, e nele destaca-se o antigo presidente do Parlamento Europeu, Guy Verhofstadt, que foi primeiro-ministro belga, e pelo grupo, aqui com a sigla, que, como todos sabem, socialistas e democráticos, no qual se integra o PS. Portanto, esses três partidos, ou melhor, essas três famílias políticas europeias, tinham a repartição dos cargos e das principais agendas políticas no último quinquênio, que é 19-24, e mantêm, sendo que, como sabem, o grupo do EPP, em que a figura de mais destaque é a senhora Ursula von der Leyen, reforçou até a sua representação em vários países, nomeadamente na Alemanha. O grupo dos socialistas e democratas teve ligeiras perdas. Por exemplo, Portugal e Espanha são perdas ligeiras dos socialistas, mas que teve ganhos noutros países nórdicos, mas que, no fundo, manteve a sua posição geral. Quem perdeu mais foi realmente o grupo dos liberais, que tinha qualquer coisa como 106 deputados e perdeu 30 e muitos, e perdeu sobretudo em França. O partido Macron integra esta família política e, portanto, houve aqui um recuo. Mas o que se chama, ainda segunda, isto é a visão tecnicamente correta e a distribuição política, mas atenção, não é uma visão inocente. E depois eu já vou mostrar um outro gráfico que eu acho francamente preferível e que mostra outro modo de olhar para estas famílias políticas europeias. Mas posso só dizer uma coisa? A chamada direita radical. Podem ver aqui identificados por vários grupos, o SCR, à qual pertence a primeira-ministra de Itália, SCR, conservadores e reformistas, assim chamados, depois o ID, ao qual pertence, enfim, o que se chama em França o Rassemblement National, o partido da senhora Le Pen, para simplificar, e agora de Jordan Bardella, e depois ainda há outros membros que ainda não estão integrados, mas que alguns deles irão para esta direita radical, alguns foram expulsos, como por exemplo Orbán, da Hungria, o partido dele, Fidesz, foi expulso do SR, portanto há aqui ainda, as contas não estão feitas completamente, mas o que se pode dizer é que houve uma manutenção da maioria anterior, formada pelo bloco, vamos simplificar, dos partidos centrais, EPP, a Renew Europe e Socialistas Democráticos, e depois, segundo a visão convencional, a esquerda, onde está, por exemplo, os nossos representantes do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, perdeu, não perdeu muito, mas perdeu lugares, e ainda há membros da direita radical, digamos, por distribuir, como se pode ver, e não são poucos, não é? 45 que ainda não estão distribuídos e mais outros que ficarão mesmo independentes. Do ponto de vista financeiro, há grande, os deputados eleitos têm muito interesse em fazer pequenos grupos, porque cada grupo, desde que tenha 2 ou 3 países, recebe um financiamento substancial e, portanto, há uma certa fragmentação. Isso levava-nos mais longe, mas o que interessa para o caso é mostrar que este foi o resultado, enfim, à vista de todos e que todos conhecem, eu só estou a repetir o que todos sabem, do dia 9 de junho. O que eu queria chamar a atenção é que esta visão, esta maneira, isto é que é o centro da questão, de repartir os partidos entre a esquerda e a direita e com o centro, como todos sabem, é uma configuração que tem mais de 200 anos. Vem da Assembleia Nacional Francesa de 1789 e, sem variações apreciáveis, mantém-se há 230 ou 240 anos, porque corresponde, de facto, a uma divisão ideológica e de agendas entre esquerda e direita. Mas, como todos também sabem,
o mundo político é muito mais complicado e muito mais complexo, por um lado mais rico, por um lado mais desafiante do que a divisão em esquerda e em direita. E isso pode ser visto, é o que eu penso e é o que eu uso, embora não seja muito divulgado, e é isso que eu agora vou partilhar convosco, se tudo correr bem aqui. Ora, aqui está. Então, o que é que mudou? A pergunta é uma pergunta que parece uma pergunta quase idiota. O que é que mudou desde 1789? Bem, mudou tudo, num certo sentido. Mas o que é que mudou de mais evidente? O fenómeno da globalização. Em 1789, quando a Assembleia Nacional Francesa Revolucionária se distribuiu em esquerda e direita, estávamos perante, para simplificar, Estados nacionais europeus. Passaram decénios, passaram séculos, estamos no século XXI e é evidente para qualquer um de nós que não se pode comparar uma distribuição política como era há 240 anos com a que é hoje. Mas o que é espantoso é que continua a fazer-se esse erro. Portanto, embora as análises não colhem com a imagem, é isto que nós temos que ultrapassar e é isso que eu espero dar aqui, esse pequeno contributo. Porquê? O que nós podemos usar é então um esquema deste tipo, em que, como veem, há aqui dois polos, global e local. Há as forças que prendem, puxam, ligam mais ao território, à terra, à nação, à pátria, ao local, vamos chamar-lhe assim, ao regional também, e há outras forças que puxam mais para o mundo, para os outros continentes, para a globalidade, para o internacional, para esse tipo de ligações que ultrapassam o espaço local. E estes dois polos têm, qualquer deles, suma importância. E, portanto, quando chegamos a qualquer eleição, seja nacional ou seja europeia, neste caso, porque na Europa a situação é completamente diferente. Resumindo, a democracia nasceu nas nações europeias e, portanto, tem uma realidade mais profunda, primeiro como liberalismo, depois como democracia, do que noutros continentes, mesmo do que na América, por vários motivos, mas isso é outra questão que aqui não vamos abordar. E se virem este conjunto de siglas, porque eu tinha feito isto já noutras conferências para o caso português, onde é fácil identificar que, sem dúvida, que nós podemos continuar a falar e devemos de esquerda e direita. E olhando para o caso português, tudo isto é normal, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, com certeza que pertencem, dizem-se como tal e pertencem à esquerda. E podemos dizer que o PSD, o CDS e o Chega, agora com a representação acrescida desde as eleições legislativas, pertencem, resumindo muito também, se fosse preciso só haver duas opções, pertencem à direita. A questão é que, e isto é que não aparece nas análises habituais, tão importante e, eu diria, mais importante ainda do que esta divisão esquerda-direita, é a divisão global, local. E não é preciso ir muito longe para perceber que nas eleições, ou melhor, na própria Europa, é mais fácil fazer uma aliança entre forças políticas, lá está, que são pró-europeístas, mesmo que umas sejam mais à esquerda e outras mais à direita, umas mais conservadoras e mais progressistas, do que fazer uma aliança política só de esquerda, porque umas são de esquerda localista, por exemplo, o Chega, em Portugal, ou o Vox, tem, no fundo, uma posição, vamos simplificar também, tipo Trump, fazer a nação maior, voltar ao que imaginam ser raízes,
têm grandes confusões sobre o que é a tradição, porque não percebem que a tradição é o outro lado da inovação, é a inovação que se fez há muito tempo e a inovação que se faz atualmente é tão importante ou mais que a tradição. E, portanto, retomando este fio que eu penso que é muito importante para qualquer análise e que não aparece nunca nas análises convencionais, portanto, eu aqui estou contra quase todos os analistas convencionais, é isso que eu quero dizer. Não se pode perceber o fenómeno político com a ferramenta de há 240 anos atrás, que contrapõe simplesmente esquerda e direita. E eu não estou a dizer nenhuma coisa muito, como é que é dizer, original, porque basta ver os resultados eleitorais para se perceber que existem alianças políticas mais fáceis entre forças, neste caso pró-europeístas, do que, evidentemente, entre forças políticas pró-europeístas ou o que se chama os eurocéticos, os euro-otimistas, se quiserem, e os eurocéticos. Então, com esta grelha, com esta nova ferramenta de análise, é que eu acho que devemos pronunciar-nos sobre as eleições europeias, que ainda para mais, como aliás foi dito no início por Paula Policarpo, não se podem separar de eleições nacionais que lhes sucedem, como é o caso, para já, da França, logo se verá se é o caso de outros países. Isto é, as eleições europeias não valem por si, valem em complementaridade com os resultados nacionais. Bom, e isto leva-nos a um segundo ponto, portanto, o primeiro ponto que eu agora aqui encerro era este, tem que se contrastar a visão convencional só esquerda e direita com esta nova visão, esquerda, direita, sim, mas também global e local, ok. Então passo ao segundo ponto, que é o seguinte, e que está relacionado com essa ideia de que eu estava a introduzir, de que os resultados nacionais contam, que se vão suceder, não é? Agora será a França, em 2 voltas, contam tanto para a definição da vontade europeia como os resultados das próprias eleições europeias. Então porquê? Porque a Europa é a única entidade política pós-moderna que existe no mundo. Única. Não há mais. Não tem comparação. E isto é uma coisa que também nunca é dito por muita surpresa. E é uma entidade moderna, política pós-moderna, porquê? Para dar um exemplo e sem complicar muito, porque como disse aquele senhor Kissinger, funcionário, digamos, da República Imperial Americana, teve uma frase uma vez que explica isto muito bem. Ele disse, quando eu quero falar para a Europa, não sei que linha de telefone é que hei de marcar. Não sei que número de telefone é que hei de marcar. E isto normalmente é considerado, bom, então a Europa é pior. Não tem um número de telefone, não tem um chefe. Não há um chefe da Europa. Não há um chefe da Europa, ou um soberano da Europa, porque a Europa é uma entidade política pós-moderna. Não é um super-estado. Isto, naturalmente, tem muitos prós e tem muitos contras, do ponto de vista da política tradicional. Mas, para nós, há um ponto aqui muito importante e que eu também assinalo e também penso que não surge nas visões convencionais, é que esta aparente fraqueza da Europa, digamos, é uma fraqueza que é usada também como força. E ela não pode ser vista só em abstrato, dizendo que na Europa não há soberano. Deve-se acrescentar, não há soberano e ainda bem. E este aspecto tem que ser equacionado com o facto das nações europeias, as nações mercantes, terem abandonado a perspectiva imperial. A começar pela França, pela Inglaterra, mais ou menos ao mesmo tempo, e depois, enfim, a Holanda também pouco mais tinha, a seguir à Segunda Guerra, e depois por Portugal. Isto é, o abandono dos projetos imperiais europeus foi imediatamente seguido pela criação de um projeto de União Europeia. Agora,
todos têm presente, mas não interessa pôr as datas exatamente, a descolonização francesa e inglesa nos anos 70, a nossa em 74, reparem que depois da descolonização a União Europeia é criada em 56, quer dizer, há uma coincidência, o Tratado de Roma, há uma coincidência entre o fim dos impérios coloniais europeus e a criação da União Europeia. Porquê? Porque as nações da Europa não querem mais ser impérios. Por várias razões, que isso levava-nos longe, essa forma das coletividades nacionais estarem no mundo foi abandonada, foi considerado que era, podem-se invocar argumentos económicos, argumentos morais, argumentos de valor, é outro debate. O que importa para o nosso caso é que a Europa, ela própria, as nações europeias, não estão interessadas num projeto imperial. Isto é que é importante. Não estão interessadas num projeto imperial. E, como disse, aliás, recentemente, mas eu também pus isso no meu livro sobre a Ucrânia, mas com outra, digamos, ressonância e autoridade, disse-o há um mês atrás, Timothy Snyder, por exemplo, a guerra da Ucrânia só vai acabar quando terminar o último império colonial europeu. O último império colonial europeu, como todos sabem, é a Rússia. O que acontece é que nós estamos habituados a pensar em impérios coloniais com colónias separadas pelo mar. No caso da Rússia, as colónias não estão separadas pelo mar. Tem muita planície, tem muita terra pelo meio. Umas foram-se embora em 1917, os países bálticos, depois absorvidos, a Finlândia, pelo menos, a Polónia, por exemplo, essas foram-se logo embora. Outras foram-se embora em 1991, a Ucrânia, o caso mais típico, os Estados Bálticos, aqueles Estados todos da Ásia Central, o Cazaquistão, etc., etc. E agora continua o fim do último Império Europeu. E, de certo modo, o fim de uma era imperial. O que acontece é que a maior parte das análises convencionais, e agora vou usar um termo pouco técnico, fazem disto uma choradeira terrível. Isto é, a Europa está atrás, a Europa não é número 1 na economia, a Europa não é número 1 na tecnologia, a Europa não é número 1 em população, a Europa não é número 1 na inteligência artificial, a Europa não é número... Reparem que há aqui parece o muro das lamentações. Todos os dias, todas as semanas, todas as horas, há aqui, a Europa não toma decisões de política internacional, a Europa, os americanos inventaram uma frase que é a América é de Marte e a Europa é de Vênus, que é uma frase, enfim, além de ser um pouco insultuosa, quer dizer, pronto, só na América é que se tomam decisões, os europeus são sempre uns atrasados e chegam tarde e são poucos. Ponto muito importante, a Europa não tem forças armadas, embora gaste bilhões e bilhões nas suas forças de defesa, realmente a França, para pôr uma divisão do terreno, seria muito difícil, a Inglaterra também, não vamos falar então de outros pequenos países, ou mais pequenos, ou médios até, que só agora, como todos sabem, também se começaram a rearmar, mas lentamente, porque tudo isso leva anos. Então, o que é importante, a meu ver, é que, e não esqueçam que eu sou de filosofia política, o termo geopolítica é um termo profundamente enganador. E pensem na luta de David contra Golias. Quem é que ganhou a batalha? Quem é que deveria ganhar a batalha do ponto de vista geopolítico? Golias, mas trata-se de uma narrativa. Não sabemos a que é que corresponde, mas todos sabem que na história, muitas vezes, o que era mais fraco do ponto de vista geopolítico venceu, porque a geopolítica não é tudo. A geopolítica são um conjunto dos fatores materiais e depois há outros fatores que agora, para simplificar, podemos chamar culturais, que também intervêm. Então as eleições europeias têm que ser vistas neste pano de fundo, este era o segundo ponto, saindo da superfície política, que é importantíssima também, porque as pessoas votam, votar é um dever e um direito cívico, isso é importantíssimo, mas por trás há outras forças que estão a movimentar e algumas a manipular o nosso voto, e nós temos que estar lúcidos e atentos para o que se passa quanto a isso, e portanto, além da visão superficial da Europa geopolítica, sempre para trás, repito,
termo pouco técnico, a choradeira, o muro das lamentações, nós não somos os primeiros em nada, nada. A questão é que isso tem a ver com a opção europeia de não fazer um império, de ultrapassar a fase das soberanias nacionais, bem, pela razão evidente que elas levaram choques, guerras mundiais, enfim, contínuas podemos dizer, desde séculos. O terceiro ponto que eu queria, e depois então eu terminava a intervenção, porque certamente que o diálogo é importantíssimo. O terceiro ponto que eu queria salientar é em relação precisamente a esta questão ideológica de esquerda, direita, local e global. Portanto, como veem, o que eu insisto é que deve haver esta repartição, pelo menos 4 polos. E a questão ainda é mais complexa, é mais rica, mas este repartir entre esquerda e direita é que não satisfaz ninguém, nenhum de nós, e por isso é que as análises às vezes surgem mais baralhadas. Ora, o que se nota é que estes equívocos ideológicos sucessivos levam a que os programas partidários, quando pensamos no seu conteúdo, são muito vagos, ou então são muito parecidos de forças que aparentemente deviam ser distintas. O que é que distingue o programa do PSD do PS? Sim, na letra distingue-se muita coisa. Quando se chega na prática, como sabem, as distinções vão se esbatendo se uma dessas forças a nível nacional obtém o poder. O que é que distingue, agora ao nível europeu, o grupo dos socialistas e democráticos, digamos, simplificando muito, da esquerda mais globalista europeia, do PPE? O que é que distingue o senhor Olaf Scholz, por exemplo, da senhora Ursula von der Leyen, que pertence ao PPE e que foi uma antiga ministra de Angela Merkel e, a meu ver, aliás, bem colocada neste cargo, pela sua capacidade de criar equilíbrios entre todas as forças, vamos chamar-lhe do Bloco Central Europeu, pode-se dizer assim. A expressão é enganadora, porque é um bloco muito diversificado país para país. O que distingue, o que sucede é que precisamente a nossa tendência quase inescapável de falar de nomes é que as ideias às vezes não os distinguem. Qualquer partido está cheio de pessoas muito inteligentes. O que acontece é que a maior parte das pessoas inteligentes também não pensam, não é? Não pensam, pronto, já são inteligentes, não precisam de pensar. Já não analisam as questões. E analisar as questões não basta ser inteligente, é preciso ter ferramentas. É preciso dar-se ao trabalho de pensar os assuntos. E por isso é que os comentários normais, televisivos, opinantes, influencers, etc., não nos acrescentam nada, porque nós próprios também já fizemos a nossa opinião e somos influentes nós próprios e criamos as nossas ferramentas. E daí, quando aparece um comentador ou uma pessoa, nós quase já nem ouvimos, já sabemos o que é que ele diz. Pronto, já. Porquê? Porque ele já não pensa. Pode ser muito inteligente, pode ser mais ou menos, mas ele não pensa, está apenas a apresentar um produto, uma marca, por assim dizer, política. Ora, quando não se pensa, o que é que acontece? É sempre o mesmo. Quando não se pensa, vem ao de cima as emoções, as pulsões. E o que nós temos neste momento da Europa é uma situação perigosíssima, porque as pulsões e as emoções estão a crescer. O caso francês é típico. Qual é o programa, por exemplo, do presidente Macron? Eu não li tudo, nem pensar, e só li umas partes, uma vez, o seu enfim, do grupo que ele tinha, do seu partido político, o ensemble que ele criou, aliás, já mudou de nome também, e que, enfim, que sustentava o seu primeiro-ministro nos últimos anos. Os conteúdos, que aliás, podem também se perguntarmos qual é o conteúdo, não sei se repararam que o primeiro-ministro
francês, o ministro das Finanças francês, aliás, Bruno Le Maire, há 2 dias, para classificar o programa da senhora Le Pen, atenção, chamou-lhe comunista. Disse, senhora Le Pen tem um programa comunista. Não se distingue a repartição dos impostos que ela quer, os subsídios que ela quer atribuir, ela é comunista. Atenção, isto é um homem do governo de Macron. Vejam a confusão mental, um homem com responsabilidades, e como eu disse, a política está cheia de pessoas muito inteligentes. O problema é que não pensam. Não pensam porque não têm as ferramentas corretas. Isto significa qual é o programa, por exemplo, continuando as eleições francesas, e esse ponto que a Paula Policarpo disse é muito importante, é tão importante as eleições europeias, o resultado, como os resultados das eleições nacionais, que neste caso vão compondo a Europa. E isso pelo aquele segundo pilar que eu disse. A Europa não tem um chefe, ainda bem. A Europa não tem um soberano, não tem um rei, não tem um presidente. A Europa tem um conjunto de órgãos, enfim, coletivos, porque é uma entidade política pós-moderna, completamente original, completamente única na história, e ainda bem, e talvez só pudesse ter surgido na Europa. Ora, para completar este último raciocínio e então para passarmos ao diálogo, o que eu quero chamar a atenção é que a situação europeia é uma situação muito perigosa, porque está comandada, e a França é um exemplo, por pulsões, e sobretudo por pulsões negativas. Qual é o grande programa, o que é que une realmente a direita francesa, que agora se chama Rassemblement National, Partido Le Pen? Atenção que eles não são fascistas, é uma estupidez chamar fascista ao partido da senhora Le Pen. Eles não têm ligações com o antigo, que existiram, fascismo português na Segunda Guerra, enfim, até à Segunda Guerra Mundial, depois o fascismo francês foi mais ou menos eliminado. Não têm, enfim, nazis, por assim dizer, mas têm e cultivam o ódio, claramente, simplificando, ao migrante. O ódio àquele que não tem a nacionalidade, digamos assim, pode ter a nacionalidade francesa, mas, atenção, mais uma vez, eles não pensam, eles só iludem as pessoas. Não se esqueçam que a França é o país da cidadania por direito do solo. Basta nascer em França para ser francês. Sim. Mas o partido da senhora Le Pen, que, enfim, é feito de gente manipulada, só quer considerar, não, se ele é de origem argelina, não é francês. Mas nasceu em Paris e nasceu em Marseille. Não, mas tem outra cor e come cuscuz e coisas assim. Eu estou a simplificar um assunto que todos nós conhecemos. E, portanto, é este ódio ao estranho, este ódio ao migrante, àquele que eles não consideram a fantasia de ser puramente francês, uma espécie de direito de sangue, que caracteriza a campanha, como é o caso do Vox em Espanha, como é em parte o caso do Chega em Portugal, como é o caso de Salvini da Liga Itália, que aliás teve uma derrota tremenda em Itália, agora passou de 23 para 8 deputados nas eleições europeias, e portanto houve pode-se dizer que houve até uma derrota da direita, diminuiu em termos absolutos nestes grupos, não é? Qual é o programa? E estou a terminar, digamos assim, falo ainda em França, da esquerda francesa. Formaram uma coligação chamada Frente Popular, Nova Frente Popular. Que ideias tem? Basicamente só tem uma ideia, é o antifascismo. É dizer não pode ser. E uniram-se mais de 40 partidos, uns grandes e outros muito pequenos, para formar a Nova Frente Popular, enfim, com até um antigo presidente se candidata a deputado, não sei se repararam. O François Hollande. Exatamente, portanto uma coisa fora do comum, mas como podem calcular, não há cola nenhuma de pensamento, de programa que consiga aquelas personalidades todas. Tem só uma cola negativa, é o antifascismo.
E qual é o programa de Macron? Bem, é dizer que o custo de vida dos franceses vai piorar. É o anti, digamos assim, é a ideia de que o dinheiro e o custo de vida é tudo e, portanto, com outro governo que não seja o dele, um, Macron foi também um apreciável financeiro e economista, enfim, e os seus argumentos são os argumentos podemos dizer, típicos de algum neoliberalismo e dos interesses, enfim, das empresas, das grandes empresas francesas. Mas não tem propriamente quer dizer, os franceses conhecem Macron, sabem o que ele já fez, sabem o que ele não fez, e ele desencadeia estas eleições como uma espécie de jogada de póquer até para confundir os seus adversários. E com isto eu concluí a minha intervenção. Muito bem, Menda. Então, vamos então passar ao debate. Eu tinha algumas questões, desde logo. Eu Antes também. de mais, podes compartilhar a tela, Menda? Bom, antes de mais, eu concordo em absoluto com esse enviesamento das análises, desde logo eleitorais e desde logo em Portugal. Ou seja, nós, sobretudo a partir de 2015, e com a geringonça, e o PS, enfim, por razões enfim, de proveito próprio, lançou a narrativa, para lançar um termo célebre, não é? E muito operativo, que o PS estava mais próximo dos partidos à sua esquerda do que do PSD. E essa narrativa voltou a emergir nestas eleições europeias de uma forma completamente artificial e fantasiosa, porque o que nós vemos é que na Europa o PS está infinitamente mais próximo do PSD do que dos seus partidos mais à esquerda. Aliás, um dos temas da campanha foi a candidatura da Ursula von der Leyen para a Comissária Europeia. Uhum. O PS disse expressamente que não a apoiava e passadas as eleições, no dia seguinte votou nela, vai votar nela, portanto. Exato. Nós vivemos Faz parte do pacote, aliás, deste pacote de cargos. Exato. Vivemos numa ficção a nível nacional e internacional. A nível nacional, para consumo dos indígenas, ou seja, todos nós, diz-se uma coisa, há uma narrativa, e depois no Parlamento Europeu, na União Europeia, a narrativa é completamente diferente, e, portanto, eu concordo nesse aspecto, concordo que há esse enviesamento, que é muito claro em Portugal, mas que não é restritivo a Portugal. Também concordo que classificar estes partidos de direita radical como fascistas é completamente fantasioso. O fascismo surgiu num contexto muito específico, como o Mendes Castro Henriques, como pessoa de filosofia política, sabe bem, num contexto muito específico de colapso, enfim, do próprio conceito de democracia liberal, em que aparentemente havia apenas dois polos, o polo do comunismo, enfim, que na altura estava corporizado na União Soviética, e depois no polo oposto, que era enfim, uma resposta musculada, que foi historicamente o fascismo. Entre esses dois polos, aparentemente, num certo momento histórico, entre os anos 20 e 30, parecia não haver mais nada. Eu hoje acho que esse não é o cenário, e mesmo os partidos que muito remotamente são herdeiros, enfim, desses partidos mais à direita, não querem acabar com a democracia, claramente, e respeitam a vontade popular enfim, de uma forma mais ou menos demagógica, mais ou menos populista, podemos discutir isso, mas não põe em causa esse cenário. Em todo o caso, enfim, há oscilações a nível global, mas parece-me, e nesse aspecto, quando a Paula disse que a direita radical, enfim, não perdeu, parece-me que essa força continua, enfim, talvez não com o crescimento antecipado. Isso foi o que eu disse. Eu queria precisamente interromper o Mendes, porque eu continuará, não disse. Sim, certo, mas continuará. Eu disse é que cresceu menos do que os analistas imaginavam, no entanto, teve algum ganho. Eu estou a dar-te razão. Sim. Até porque a questão é a seguinte, isto também é pendular. Nos anos 60, nos anos 70, a grande contestação ao status quo vinha do lado da esquerda, claramente. A esquerda é que queria mudar o sistema, a esquerda é que era revolucionária.
Hoje a esquerda radical está completamente em perda, não apenas em Portugal, em todos os países. Aliás, os resultados que o Mendo partilhou connosco também demonstram isso à exaustão. Neste momento, a grande força de contestação ao status quo, e agora sem fazer qualquer juízo de valor, por boas e más razões, por excelentes e péssimas razões, mas a grande força ao status quo vem claramente da direita. E isso tem um efeito agregador, ou seja, quem não se sente confortável com o status quo, com a situação, quem se afirma como opositor ao regime, mais rapidamente, isso aliás tem-se visto em Portugal, mas não apenas, mais rapidamente vota na direita radical, do que na esquerda. Porque na esquerda radical, aliás, mesmo a esquerda radical portuguesa já perdeu esse lastro revolucionário. Mesmo o PCP, enfim, tem uma retórica, mas depois operativamente não põe em causa nada de substantivo. Mas a minha terceira consideração, ou como menos disse, tem a ver, e esta aqui, enfim, algumas discordâncias, enfim, não substanciais, mas o Mendo disse que, muito bem, a União Europeia é enfim, um Estado, uma configuração política pós-moderna, não tem soberano, isso é a sua grande força, eventualmente também a sua grande fraqueza. Bom, antes de mais, é verdade que não tem soberano, as decisões são tomadas colegialmente, paritariamente, todos os países têm o direito, têm o mesmo poder de voto. Isso é verdade, mas depois na prática, como todos sabemos, há o eixo franco-alemão, que tem uma proeminência. Ainda recentemente a França entrou em déficit e houve enfim, uma alta figura da União Europeia que disse, muito bem, mas a França é a França, não é? Exato. E não diria que Portugal é Portugal ou que a Dinamarca é a Dinamarca. Disse que a França é a França e, obviamente, à França nós aceitamos coisas que não aceitamos noutros países. Dito isto, e para terminar, depois gostaria, obviamente, de abrir o debate a todos os presentes. Obviamente que a questão, enfim, falámos muito da França, eu não quero centrar o debate na questão francesa, não é esse o tema. Obviamente que a França tem um grave problema de integração da comunidade imigrada, sendo que, entretanto, a primeira comunidade, que, enfim, nomeadamente veio do Magreb, da Argélia, mas não apenas, da Tunísia, de Marrocos, enfim, já estamos a falar de uma terceira, quarta geração, portanto, já são completamente franceses, mas são completamente franceses, jovens, sobretudo jovens, que não se reconhecem e não se sentem integrados na realidade francesa, e isso cria problemas. É preciso reconhecer isso. A França é um caso manifesto de incapacidade de integração dos afrodescendentes. Apesar de tudo, acho que em Portugal o exemplo é muito melhor. Enfim, há problemas, mas apesar de tudo o cenário historicamente foi muito melhor conseguido. Dito isto, há um problema de imigração, nomeadamente de África, é preciso assumir isso. A África, enfim, não digo que seja um continente falhado, mas é um continente com muitos estados falhados. Isso gera uma pressão migratória terrível. Portugal não sofre imediatamente, até pela sua localização geográfica. A geografia também não é decisiva, mas é relevante. Há outros países que sofrem imediatamente essa pressão migratória, a Itália, a Grécia, desde logo. Isso é um problema. O Mendo disse, e é verdade, que os países europeus abdicaram, e bem, isso posso dizê-lo muito convictamente, abdicaram, e bem, de uma política imperial, enfim, que historicamente se concretizou durante vários séculos, como todos sabemos. Mas a questão é que não parece que a resposta a isso, ou que o corolário disto, seja a completa ausência de uma interação positiva em África. O que se está a verificar é que, nomeadamente nos países francófonos, a França está a retirar completamente, mas está a ser substituída pela Rússia, não é? Ou seja, há outras potências europeias, nomeadamente a Rússia, que estão a ocupar em África as posições que a França historicamente ocupou.
Portanto, obviamente eu não estou de todo a defender enfim, o imperialismo europeu de antigamente, não estou muito menos a defender uma restauração desse imperialismo. O que eu digo é que, por exemplo, em relação à África, obviamente depois há outras questões mais localizadas, a Síria também, como todos sabemos, o colapso da Síria levou também a uma pressão migratória. Mas mais continuamente, essa pressão migratória vem de África, e se a Europa, num regime democrático, de paridade, mas de cooperação e de investimento, não investe em África, essa pressão migratória não vai parar. E, obviamente, a solução não é esvaziar a África dos africanos e não é levar todos os africanos para a Europa, porque isso seria insustentável para a Europa e seria insustentável para a África, porque a África também não teria futuro, não é? Portanto, nós temos... E não é que outros países venham preencher o lugar Exatamente, é como se está a verificar. Portanto, que é o que se está a verificar na prática. Portanto, por omissão da cooperação, de estreitar a cooperação. Portanto, aí a Europa, a meu ver, tem um papel fundamental, obviamente não, enfim, reitero isto, enfim, escusado seria dizê-lo, mas há sempre aqui uns fantasmas neste tipo de discussões, obviamente não atualizando qualquer imperialismo de antanho, mas noutros termos, de facto, de reatar essa relação e essa cooperação muito forte com a África. Porque se os países africanos não forem sustentáveis, esta pressão migratória não vai diminuir, pelo contrário, vai aumentar ainda mais, e isso depois vai ter consequências a todos os níveis na própria Europa. Eu também gostava de fazer só uns comentários antes do Mendo Castro Henriques, com certeza depois comentar tudo e as outras pessoas, mas ao ouvi-lo também há coisas que agradeço imenso, gostei imenso, a perspectiva do local e do global, e é muito interessante. Eu própria sou daquelas que não tinha pensado totalmente assim, mas e acho muito interessante por isso mesmo e agradeço muito. Dito isso, também há, tal como o Renato, há algumas coisas em que eu me revi e concordo consigo e outras não. E sobre, por exemplo, a questão de dizer que há muito, critica-se muito a Europa porque é fraca, porque é como até disse uma expressão, um choradinho, está sempre a fazer um Muro das choradinho. Lamentações. O muro das lamentações, etc, etc. Eu acho que este debate é sobre o futuro da Europa e no pós-eleições. Realmente, as eleições europeias, como demonstrou, os blocos maioritários e que, no fundo, pautam e vão pautar nos próximos anos, até às novas eleições, pelo menos. O mundo muda muito, mas não se prevê que haja eleições antecipadas na Europa e, portanto, os blocos predominantes mantêm-se com perdas dos liberais para um bocadinho compensadas no PPE, como demonstrou, e depois ali com a extrema-direita, como eu disse inicialmente, não com o crescimento que se lhe dava e que se aventava, mas com algum crescimento, mas nada daquilo que se pensava e muito dividida também. Mas olha que extrema-direita, como eu lhe disse, Extrema-direita, como disse. Significado. Aí Pronto, acho ok, mas pronto, os partidos mais à direita do PPE, pronto, ou para o lado azul, mais azul, para além do PPE. Esses partidos, esse grupo de partidos, ou essas famílias, uns que nem estão em famílias e outros nas famílias, estão também divididos, não, juntos seriam, se todos juntassem, seriam 200 e tal eurodeputados, mas nem sequer estão juntos, e portanto, e também não formam nenhuma maioria, e há a regra da maioria, e portanto a Europa não mudou assim tanto do ponto de vista, talvez diria eu, mas se ela não mudou politicamente na demonstração que fez, e que eu concordo, ela está a mudar, e está a mudar porque a Europa é feita de pessoas, e é feita justamente daquilo que disse, de ansiedades, pulsões do sentimento dos povos que fazem parte e integram os países na Europa. E aí a Europa está a mudar. E está a mudar, e é por isso que eu digo, é como consequência. É a França, mas não é só a França, são outros países. E eu acho que isso tem a ver
a maior parte, as pessoas, o dia-a-dia das pessoas, por uma série de razões e da conjuntura económica, social e também da guerra, etc., faz com que as pessoas estejam menos esperançadas, mais desalentadas, o custo de vida está a subir, o custo real de vida está a subir, as dificuldades das pessoas chegarem até ao fim do mês aumenta, há uma série de questões sociais às quais as pessoas não veem respostas nos partidos tradicionais, porque uma coisa é o local, outra não é uma coisa, eles estão interligados, mas nas eleições legislativas ou dentro dos países, o que pauta, e as pessoas votam com um sentimento, talvez com uma visão diferente daquela que é para a União Europeia, ou para a Europa, para o Parlamento Europeu e para os vários órgãos colegiais em que se vota partilhadamente e se tomam decisões partilhadas. E votam mais com as suas ânsias e as suas necessidades e os seus desalentos. E por isso votam nos partidos, e é por isso que talvez, ou porque ainda não estiveram no poder e, portanto, acreditam que aqueles podem ser diferentes daqueles que os partidos tradicionais do poder não lhes estão a dar resposta, e não estão, e é por isso que vão crescendo. Outra coisa que eu também acho que lhe queria dizer é que, quando se ouve canais de informação estrangeiros fora daquilo que são a nossa geografia e os países fora da Europa, de quem se fala, quando se fala da Europa, não é dessa entidade que não tem soberano. Porque em muitas dos canais, e eu vejo muitos canais fora da Europa, emitidos de outros países, noutros continentes, fala-se da França, quando se fala da Europa, fala-se da França, da Alemanha, às vezes da Itália, e não é da União Europeia. Na verdade, o resto do mundo, quando olha para nós achamos que um bloco europeu é fortíssimo e eu acho que é importantíssimo e ganhamos força, mas na verdade o resto do mundo, quando olha para nós, se vir o tratamento de qualquer notícia, não é sobre a União Europeia, não é sobre a decisão, ou tirando uma ou outra da proibição das taxas agora de importação ou do aumento da importação, do aumento das taxas de importação dos veículos. Olha, está enganada, está completamente Olha enganada. que eu vejo olha que eu vejo muitos canais estrangeiros e vejo Não é por isso. Não é por isso. vejo muitas notícias tratadas precisamente sobre a Inglaterra, sobre a França, sobre a Alemanha, e muito do que se passa nestes países e não mais nada. Isso é um noticiário convencional, eu percebo, mas tem que pensar de outra maneira. Eu pensei que iam fazer mais perguntas, mas foram comentários, Não, afinal. não. Mas Eu posso colocar as perguntas. não. Para o seguinte, um ponto que é muito importante ter em conta é porque é que a Europa é atraente? Há uma frase célebre, quando caiu o muro de Berlim, que se perguntou: quando o muro de Berlim caiu, para que lado é que se fugiu? Fugiu-se para o lado de lá ou fugiu-se para o lado de cá? E a questão que se põe hoje em dia, independentemente das considerações, é por que razão é que tantos migrantes vêm para a Europa? Há muitos fatores, não há uma causa única, mas de facto não são os europeus, o próprio movimento europeu para os Estados Unidos já diminuiu muito, quer dizer, ainda existe, mas não é muito significativo, enfim, são certos nichos jovens isso, mas em Portugal, por exemplo, já não é significativa a imigração para os Estados Unidos. E porquê é que se vem para a Europa? Porque é que a Europa é, de certo modo, o único espaço mundial, com todas as suas imperfeições, violências e ódios e pulsões, é o único espaço mundial que ainda permite sonhar com uma sociedade relativamente equilibrada à escala humana. Uma sociedade que não tenha as desgraças dos senhores da guerra da África, e aí discordo do Renato Epifânio, isto é, uma coisa é ter um projeto de cooperação, mas os russos não substituíram os franceses. Os russos, que eles aliás chamam agora a si próprios o Afrikansky Korps, o corpo da África, substituindo o grupo Wagner, os russos são apenas guardas militares, mercenários dos chefes políticos, enfim, da África, da zona
da zona subtropical, todos aqueles países que são de expressão francófona, aliás, a tentar descer para países como Moçambique, que reparei que já fizeram, também já dedicaram atenção, mas que não têm, nem vão ter nunca a mesma importância que têm as ligações, a começar pela língua francesa, inglesa ou portuguesa oficial desses países, nem as relações de sociedade que se criaram entre pessoas europeias e africanas, nada disso existe com os russos, que é uma presença puramente episódica, oportunista, para, como sabem, explorar recursos mineiros, recursos de combustíveis e esse género de coisas de que Prigogine era o encarregado, digamos, era uma espécie de ministro dos estrangeiros para a África, para a África, para a Encarregado de negócios. Pode-se dizer isso, não é? Enfim. O que eu acho importante é a Europa é atraente por causa. Aí é que está. Com certeza que se discute o custo de vida e estamos a sofrer dificuldades de vários tipos, e a Inglaterra é a grande questão. Mas por trás da Europa não está apenas, digamos assim, uma solução material. Está realmente uma solução, se quiserem, cultural, vamos chamar-lhe humanística. A Europa ainda permite viver à escala humana. As cidades europeias, uma cidade americana, quer dizer, tirando certos pequenos bairros e sítios, é um terror urbano, basicamente, uma cidade, estou a falar de cidades norte-americanas, ou a cidade do México, ou as conurbações na Índia, ou na China, tudo aquilo não tem escala humana. Então a Europa atrai porque, e aí é a União Europeia, portanto, discordo-se, Paulo Aplicado, é quando um brasileiro quer a nacionalidade portuguesa, ou quando, por exemplo, nós demos a nacionalidade portuguesa aos que provavam as suas origens sefarditas, e acho que foi um gesto correto e positivo de justiça histórica. Quando ele quer, quando essas nacionalidades querem ter, pessoas de outras nacionalidades querem ter a cidadania portuguesa, é também para terem a cidadania europeia, para poderem mas aí é que está, nós temos que fazer um esforço para pensar, eu repito, que é a primeira entidade política pós-moderna da história da humanidade. Não há nenhuma assim. E, portanto, as velhas ideias que nós tínhamos não servem. É o que eu digo. A política está cheia de pessoas inteligentes, mas não pensam. E para pensar é preciso ter ferramentas, quer dizer, o mundo mudou e as nossas ferramentas também têm que mudar para compreender esse mundo. Aliás, o mundo é construído pelas nossas ferramentas conceptuais. Em último caso é isso mesmo, não é? Então há outro conceito que eu acho importante que não se falou aqui, que é o conceito de os abandonados pela globalização. A quem é que a globalização tratou mal? O título, aliás, foi dado pelo Prémio Nobel Stiglitz, que teve recentemente em Portugal de Economia. A quem é que a globalização abandonou? A muita gente. Abandonou, em particular, as pessoas da classe média que foram prejudicadas por este mundo global da deslocalização das indústrias e da produção, e decidiu-se que a China era a grande fábrica do mundo, fábrica no sentido, enfim, industrial, de produtos. Certo. Nós vamos buscar, às vezes, à loja dos chineses, e aí eu, pecador, me confesso também, lá está, mas o sistema está montado para que assim fosse. Foram abandonados da globalização muitas populações africanas terríveis, porque os circuitos comerciais, a China e a Rússia, só estão em África para extrair terras raras, para extrair minérios, para extrair riqueza, não estão lá para oferecer nada àquelas populações. Nós dávamos pancada, mas dávamos os missionários. Por outro lado, os missionários queimavam os ídolos, mas davam um culto, uma religião. Quer dizer, há um balanço e há um equilíbrio e há uma presença humanista europeia que é completamente diferente. Eu aí sou um europeísta convicto e acho que não se pode distinguir ser português de ser europeu, e acho muito bem que o sueco diga a mesma coisa. E quando o Renato afirma, e bem, que na Europa todos os países são iguais, mas uns são mais iguais que outros, é isto que o Renato queria dizer. Portanto, em princípio, há uma igualdade, mas a França e a Alemanha sobrelevam. A Itália também tem muito jeito para estar sempre nesses cargos, e a Inglaterra, quando está na Europa, vai lá voltar dentro de 4, 5, 6 anos. É uma questão do novo primeiro-ministro que vai ser eleito agora
amadurecer um bocadinho, e a Inglaterra, quando voltar, também tem uma grande palavra a dizer nos destinos da Europa. Então, precisamente, a Europa tem, isto é uma questão para historiadores que não nos interessa aqui, se tem 1500 anos, ou 1000, enfim, pode-se discutir quando é que começa o conceito da Europa, ou 2500 com os gregos, pode-se discutir, mas não interessa isso. O que interessa é a União Europeia. Esse é um fenómeno político novo, em que precisamente a França e a Alemanha deixaram de dar, enfim, aquela guerra permanente que eles quase que tiveram ao longo da história. Antes era a Casa da Áustria, não é? O século XVII, XVIII, depois foi a Prússia, as guerras franco-prussianas, depois foram 2 guerras no século XX, e isso deixou de existir. Isso deixou de existir. Realmente o senhor Olaf Scholz, hoje em dia, e o senhor Emmanuel Macron não vão entrar em guerra. Podemos ter, tanto quanto se tem certezas humanas, isso não vai acontecer. É uma página nova da história. E isso é um entusiasmo que os jovens percebem bem com aquela mobilidade que eles têm dos Erasmus, que nós tivemos com os Interrails ou com essas coisas, não é? Percebe-se que estamos em casa na Europa, não, sendo que uma parte da Rússia é claramente europeia. O azar é que a parte mais europeia da Rússia tornou-se a Ucrânia. Muito bem, Mendo, vamos abrir o debate. Portanto, no caso, eu gostei. Deixa-me só esclarecer o seguinte. Até porque o Mendo levantou uma questão a propósito da minha intervenção inicial. Bom, obviamente eu não quis dizer que a presença da Rússia em África era uma presença benigna, muito pelo contrário. Enfim, se a China tem investido em África e não levanta questões de direitos humanos, nem questões de democracia, muito pelo contrário, enfim, está num regime por interesse económico e de extração de recursos. A Rússia, ainda pior, eu diria, a Rússia está a procurar, enfim, em clara aliança com as elites cleptocráticas que existem em muitos países africanos, e está a apostar no caos. Aliás, a Rússia, precisamente, a Rússia quer minar claramente a União Europeia e, portanto, quanto mais caos houver em África e quanto mais esse caos se repercutir na Europa, melhor para a Rússia. Portanto, é nesse registro que a Rússia aposta. Isso parece-me relativamente óbvio. O que eu estava a dizer era que, sem recriar qualquer imperialismo do passado, a Europa tem que retomar um diálogo e uma cooperação forte com a África, naturalmente não abdicando dessa dimensão humanística, que eu acho que é o essencial da Europa, ou seja, a cooperação económica, muito bem, e o mais possível, mas não esquecendo tudo o resto, e esse tudo o resto é tão ou mais fundamental. E aí cada país, e Portugal é um caso óbvio, no âmbito da lusofonia, que é uma questão que me é particularmente cara, como bem sabe. Obviamente que a ligação, desde logo emocional, entre os países lusófonos, em África, mas não apenas, é um princípio, é um grande chão, um grande alicerce para essa cooperação que se pode e deve fazer. Porque se não houver essa cooperação, e se não houver essa presença, era o que eu estava a dizer, há outras potências que vão ocupar esse espaço. E não com tão boas intenções e com intenções até muito diferentes daquelas que nós podemos e devemos ter. Era isso que eu queria dizer. Exatamente. Era esse o meu ponto. O Rui Martins, entretanto... Mas eu queria fazer uma pergunta ao Mendo Castro Henriques. É porque depois da sua, do que disse e do que nós também já dissemos, a minha questão então é, perguntando-lhe diretamente a questão que está colocada no cartaz atrás de mim. Que Europa temos nós no pós-eleições? Fazer com estas possibilidades de resposta, dando-as que quiser, mas eu digo-lhe já. Uma Europa num caminho da consolidação e da consolidação de uma Europa
que se pauta por valores democráticos, por princípios de direitos humanos, pelos tais valores que são, somos dos poucos, um conjunto de países, com o Canadá, com os Estados Unidos e com outros, onde ainda existem democracia, onde existe democracia e onde são praticados na prática os valores de direitos humanos, de responsabilidade social, e de preocupações sociais, ainda onde ainda se pode viver, e é por isso que é tão procurada, estamos numa Europa que reforçou ou que é capaz de reforçar e manter, ou estamos numa Europa num caminho mais perigoso, e se assim for, com a perda de algumas destas características e que eu reconheço e que todos nós reconhecemos e que o Mendo Castro Henriques falou, se estamos num caminho mais perigoso. Então, como é que podemos e devemos na Europa corrigir essa trajetória, no sentido, numas próximas eleições europeias, o cenário ser diferente daquele que nos mostrou e não ficar tudo baralhado para ficar tudo na mesma, mas ficar mais preocupante. Certo, obrigado pela pergunta. A resposta muito curta é que a Europa deu um pequeno passo em frente no sentido de mais direitos humanos, mais coesão e mais humanismo. A dificuldade é saber qual é o tamanho desse passo. Mais uma vez, a política, eu vou repetir a frase, está cheia de pessoas inteligentes, mas que não pensam. E o que nós precisamos de pensar é que as instituições políticas devem ser o mais medíocres possível, atenção, para que possa ressaltar a grandeza das pessoas. Nós não queremos grandes instituições políticas, grandes movimentos, grandes chefes. Nós queremos as instituições e os governantes e os representantes devem estar ao serviço para que as pessoas possam crescer. As pessoas, os indivíduos, enfim, os grupos, as famílias tradicionais, recompostas, seja o que for. O importante da Europa é que descobriu, se quisermos, o segredo desta, uma frase famosa, áurea mediocridade. É uma velha frase dos clássicos. Áurea mediocritas. A virtude está no meio. Isto é, não há de facto um soberano europeu, nem vai haver. Com certeza que há potências europeias mais fortes, potências médias e outras muito pequeninas. A Ilha de Malta é realmente bastante insignificante do ponto de vista geopolítico, não é? Mas não é por isso que não se escolheu uma representante de Malta para ser, que agora vai sair, a próxima representante que foi eleita agora, que foi escolhida agora hoje, a senhora Kaja Kallas, vem da Estónia, que é um país com 2 milhões, e vai ser a representante da política externa, é assim que se chama, não é? Portanto, o que a Europa consegue de positivo é este design, é um design político completamente inovador, e isso é que ainda nos custa absorver, porque nós estamos dominados pelo pensamento, se quiser, geopolítico. Pronto, a ideia de quem é que tem mais poder, quem é que tem mais armas, quem é que tem mais força, e depois há um soberano que manda. Bom, isso pensa-se assim, depois pode-se discutir, há 400 anos, há 500, não é? A Idade Média era um bocadinho diferente, era tudo, enfim, equilíbrios feudais, era diferente. Mas na modernidade, é isto que estamos a falar, na modernidade, do século VII, enfim, nós estamos habituados a pensar segundo estas categorias que têm 400 anos. Há uma semana atrás, ou há uma semana, o Papa foi convidado para um encontro do G7. Uhum. Foi a primeira vez. Eu não vi isto escrito em sítio nenhum, mas para nós que fazemos filosofia política, isto é uma evidência. Foi a primeira vez que um pontífice ou um seu representante foi convidado para um encontro, digamos, de potências, desde 1640 e pouco. Porque é conhecido que o chamado Tratado de Westfália, que é aquele tratado que arruma os países todos, estão a ver, 1648, isto é a Prússia,
a França, a Suécia, enfim, põe fim à Guerra dos 30 anos. Nós ainda lá continuamos na nossa guerra dos 30 anos, que é a guerra da restauração, não é? Mas fazíamos parte. Esse tratado foi o primeiro tratado internacional para aí em 1000 anos em que não houve Papa ou representantes da Igreja. Porquê? Porque a Igreja só causava confusão. A Igreja era um motivo de divisão, neste caso a Igreja Católica. Os alemães, como sabem, não têm problema nenhum em ter um partido, deve ser o único país europeu, a Holanda também tem, que tem um partido que ainda se chama democrata, enfim, a senhora Merkel e a von der Leyen, democrata cristão. E porquê? Porque na Alemanha cristão é um sinal de unidade, ou seja, é cristão, mas não se vai perguntar, mas é cristão católico, é cristão luterano, é cristão, enfim, batista, é cristão, é um sinal de unidade. Nós, aqui, mediterrâneos, latinos, a pessoa diz cristão, pronto, o assunto está encerrado, está tudo perdido e é quase tabu. Estas variações das nações europeias são importantíssimas, mas não é, como diz aquele candidato patético do Chega, a Europa das nações. Isso é uma frase patética, estúpida, que não quer dizer nada. Com certeza que são nações. O importante é que são nações que não são nacionalistas. Isto é, são nações que são entidades coletivas que estão a aprender. E, pronto, resumindo, isto era a resposta mais longa à sua pergunta. Porque a Europa deu muito bem, então vamos passar ao... Espera, deixa-me só. Resumindo, podemos concluir que o que me está a responder é que destas eleições europeias resultou um salto qualitativo no sentido de uma Europa mais unida e mais coesa, e que o que ainda falha ou que pode ser melhorado é essa questão que é a mudança dos cidadãos europeus nos vários países que compõem a Europa olharem da forma como nos está a dizer e não com os cânones e com a forma de olhar do de há 400 anos. E se assim conseguirmos, modificarmos este tipo de mentalidade e de abordagem relativamente à Europa, conseguimos alcançar e consolidar uma Europa humanista, uma Europa coesa e uma Europa socialmente melhor socialmente, para além de politicamente, certo? É isso. É isso, mas com uma grande reserva. É que amanhã o circo pode pegar fogo. Nada está garantido. Porque? O circo pode pegar fogo amanhã. Isto é, temos um pequeno passo positivo, mas nada nos garante que as enormes tensões, as enormes pulsões políticas que estão a agitar, de repente não deitem abaixo isto tudo. Portanto, mas isto é um importante também explicarmos isso. Muito bem, já que estamos a Paula, falar. temos que abrir o debate. Há pessoas que já pediram há vários minutos para pedirem a palavra. Temos o Rui Martins e o Carlos Magalhães. Rui, por favor. Abrir o Rui, microfone. estás sem som. Sim, tenho agora o som, sim. Tem. Não, eu vou só duas perguntas que podem ser breves na resposta ou não. Mas pronto, e depois um comentário muito breve. Em primeiro lugar, esquerda versus direita. O que é que separa hoje, de facto, a esquerda e a direita? Eu gostava que o Comendo resumisse isto em dois ou três conceitos muito, muito breves, porque a hora também já vai adiantada, mas seria bom ter uma visão mais nítida do que é a separação de uma coisa com a outra. Outra que separa, também gostava também de perceber um pouco qual é que é a sua opinião. O que é que separa os populismos de esquerda e direita, porque os há, daqueles partidos convencionais? O que é que os populistas têm que os outros não têm? São estas duas perguntas. Depois o comentário. O PS é um partido que oscila sistematicamente entre o mal à mais esquerda e o mal à mais à direita. É normal e sempre assim foi. E sempre será assim. Porque o PS é aquilo que é hoje o que em tempos foi o PSF, que era a grande casa da esquerda. É um movimento pendular interno normal e faz parte dos processos naturais do partido. E será sempre assim, enquanto houver Partido Socialista, conforme o conhecemos hoje, será assim. É normal que hoje esteja mais à esquerda e até mais à direita antes. Me perguntas, separação esquerda-direita e populismos versus os outros. O que é que separa cada? Muito bem, Rui. Carlos Magalhães. Depois o Mendo responde coletivamente. Eu começo por salientar aqui esta mudança de paradigma na análise política que aqui aportou o Mendo Castro Henriques, que eu aproveito para complementar, já não vi há muito tempo. E a questão que eu gostaria de colocar
é se este esvaziamento ideológico, digamos assim, do centro-direita e do centro-esquerda, portanto, da família do Partido Popular e da família socialista na Europa, nos pode levar a uma espécie de extremismo do centro, que falava o Maria Carrilho no seu último livro, A Democracia no seu momento apocalíptico. Porque, de facto, há aqui uma convergência que ultrapassa as barreiras ideológicas num propósito europeísta, mas também globalista. Portanto, isso também pode, de certo modo, nos levar a uma situação em que as pessoas não pensam, não refletem por conta própria, distraídas que estão num debate que nos remete para a direita radical, como dizia o Renato há pouco. De facto, hoje em dia, o pensamento disruptivo, digamos assim, do ponto de vista de questionar e calcionar, de facto, o regime está nas mãos da direita radical e não da extrema-esquerda. A extrema-esquerda perdeu um espaço de intervenção política por força disso. Mas o problema é que de facto, esta homogeneização ao centro que nos leva, de facto, a um regime, a uma Europa muito centralizada do ponto de vista do pensamento ideológico e político. Era esta a questão. Muito bem, Carlos Mendo. Certo, sucintamente, até porque já a hora vai adiantada, está a bater. O Rui Martins, também a saúde, há muito tempo que não nos víamos. O que é a esquerda e o que é a direita? A direita é essencialmente a propriedade. A esquerda é essencialmente a comunidade. A direita tem tendência a ser, como se diz, apolínea, isto é, temos que organizar a nossa propriedade, o que é nosso, e qual de nós é que não organiza a nossa propriedade, desde a escova de dentes até, enfim, até à casa. A esquerda tem que tratar da comunidade. Qual de nós é que não está inserido numa comunidade que não se relaciona com outros? Estas duas dimensões vão sempre existir, pode-se complicar mais o assunto, mas isto vai existir sempre. O apolíneo, o dionisíaco, o próprio, o que é mesmo e o que partilhamos com o outro. Então, são dimensões, como nós dizemos, antropológicas, para lhe dar o nome filosófico, que depois se projetam do ponto de vista da cidade, do ponto de vista político. A segunda pergunta do Rui era o que é que realmente identifica os partidos a que eu chamaria nacional-populistas. Eu creio que o termo populista foi criado, para ligar à pergunta do Carlos Magalhães, foi criado precisamente um bocadinho como a senhora Clinta falava dos deploráveis, que eram aqueles indivíduos que os tais abandonados pela globalização, mas que ela achava deploráveis, como em França foram os gilets jaunes. Reparem como é que em França, durante um ano, quase 1 milhão de franceses foi para a rua, para as encruzilhadas, todos os dias a manter um protesto, e era só o preço da gasolina, aparentemente. Bem sei que os franceses têm mania dessas coisas, do que se chama jacquerie. Em Inglaterra, eles falam, mas realmente os ingleses não incendeiam carros e não andam nas ruas a bater. Os franceses, enquanto não fazem um bocadinho de atrapalhada, há ali qualquer coisa típica da identidade francesa da guerra civil, que eles, a jacquerie é o termo tradicional da revolta, já que é o Zé Ninguém, no fundo. Então, o que identifica os partidos nacionais populistas é que, de facto, o Renato falou nisso, é que a insatisfação com 40 anos, digamos assim, de neoliberalismo, com as ideias que Ronald Reagan e a senhora Thatcher introduziram na Europa, de que não há, como a senhora Thatcher dizia, não existe sociedade, só existem indivíduos. Lá está, posição conservadora. Eu trato do que é meu, depois logo se vê o que é o dos outros. Penso que todos nós pensamos um bocadinho diferente, que a virtude está no meio, quer dizer, temos que tratar de nós e temos que tratar dos outros, como é evidente. Mas, do ponto de vista ideológico, essas opções que foram feitas para aumentar, digamos assim, a concentração
da riqueza nos países europeus, e isso era uma explicação financeira e económica mais longa, porque foi isso que a senhora Thatcher conseguiu com a sua privatização, quer dizer, com criar centros no sentido, centros económicos, no sentido de unidades económicas com escala, com ganhos de dimensão, que por sua vez atraíram mais investimentos, neste caso para a Inglaterra e depois também para a França, e com mais investimentos aumentaram muito a produção e a exportação dos países europeus. Foi a altura em que a Alemanha começou a mandar carros para a China e a França começou a vender, bem, de tudo um pouco, até, enfim, componentes militares. E o certo é que esse ciclo de prosperidade assente na produção industrial e nos serviços viu-se confrontado com as questões que todos nós sabemos, que nem falámos aqui, mas que são importantíssimas, que é a questão ecológica, para lhe dar um nome, e é a questão da inteligência artificial e, portanto, o fim do trabalho para milhões de pessoas, não é? Que estão a ser substituídas, onde havia portageiros a quem nós tínhamos que dar o dinheiro, agora há portagens automáticas e, portanto, essa automatização, essa robotização, isso vai continuar e cada vez haverá mais desempregados funcionais nesse sentido. Então, os partidos nacionais populistas vieram porque foram abandonados realmente pelas elites. E ligando à pergunta para terminar do Rui Martins, o Partido Socialista, que sempre acolheu e que sempre teve, digamos, elementos mais conservadores dentro dele e elementos mais revolucionários e portanto, a força em Portugal do PS depende se o seu líder consegue equilibrar esses vários, muitos grupos e subunidades que qualquer grande partido tem, aliás, mas o Partido Socialista em particular consegue, e isso... Mas permite-me só parênteses, e a respeito agora aqui da pergunta do Rui. Enfim, o Rui conhece melhor o Partido Socialista do que eu. Enfim, mas... Eu sei o que é que há por trás dessa afirmação. Mas, enfim, não diria o meu palpite, mas a minha convicção, até porque eu conheço muita gente do PS, não apenas o Rui, a minha convicção é que há uma nova geração, uma geração mais jovem no PS, que está a ganhar protagonismo, como é evidente, olhando para o atual secretário-geral e para as pessoas que o acompanham, que manifestamente está mais à esquerda do que estiveram outras gerações. Isso vê-se, por exemplo, em outro tipo de questões. Agora, a respeito do recente debate sobre o 25 de novembro, foi muito curioso verificar que havia gerações mais velhas do PS que ainda estavam reféns, e que o reféns não é pejorativo, não é apenas descritivo, mas que ainda viviam, reviveram esse conflito entre o PS, ou entre a esquerda liberal e democrática e a esquerda autoritária, e outras gerações mais jovens, porque na altura nem sequer eram nascidas ou não viveram esse tempo, para quem essa clivagem entre a esquerda moderada e a esquerda radical está completamente superada historicamente e, portanto, tanto podiam estar no PS como no Bloco de Esquerda, como parece evidente. Era apenas um parênteses. Não, mas muito bem. Eu, de certo modo, tinha completado as minhas respostas para não serem alongadas, não sei se satisfiz Carlos Magalhães e Rui Martins, mas basicamente era isso. Bem, estamos a terminar a nossa sessão. Eu gosto sempre de ter um olhar, não digo exógeno, muito menos distante, falando de um brasileiro, porque, enfim, era bom ouvir o Cílio. Exatamente, o Brasil pode não estar muito ligado ao que se passa na União Europeia, mas está certamente ligado ao que se passa em Portugal. O Cídio Lopes de Almeida, que é uma presença muito habitual nas nossas sessões online, muito bem-vindo uma vez mais, Cídio. A pergunta é muito simples: como é que se acompanhou no Brasil? É sempre esta pergunta que eu te faço, não é? Esse reflexo, esse espelho. Como é que se acompanhou no Brasil estas últimas eleições europeias? Como é que se tem acompanhado no Brasil a evolução da União Europeia?
Pois é, boa noite a todos. Boa Eu noite. acho que muito, enfim, temos que inventar um novo sentido de vida, é, de um novo sentido civilizatório, né? E nesse sentido, a apresentação aqui do Mendo Castro Henriques foi oportuna. E, por exemplo, quando fala que a Rússia é imperialista, que a gente habitualmente pensa que os impérios têm colônias depois do mar, porque esse é o modelo mais imediato. E eu perguntaria ao Mendes se Portugal não é uma colônia da Europa, considerando o processo de integração dos anos 80 e 90 e a dinâmica econômica que se estabeleceu entre uma parte da Europa mais central e com relação a Portugal. Nem penso nisso. Nós somos espertos demais para isso. Somos lá a colónia da Europa. Mais facilmente é a Europa ser uma colónia nossa. Agora, mais a sério, porque é que eu estou a dizer isto? Repara o que eu disse na minha primeira intervenção. As nações-Estado europeias, França, Inglaterra, Portugal e outras, passaram diretamente do Estado imperial praticamente para o Estado de membros da União Europeia. Portanto, nós temos que ver aqui, não assim um encolher de ombros. Olha, agora não temos outra solução. Mas um projeto de fundo da humanidade europeia, do tal humanismo, que por muitas razões culturais, o tal busca de sentido de vida que está a falar, ao longo do século XX, aperceberam-se que esta criação dos impérios é em detrimento de todos. É em detrimento, naturalmente, dos povos colonizados, daí os movimentos de protesto e anticoloniais que apoiavam a independência, mas também, e isso é que é muito pouco conhecido, é em detrimento do próprio colonizador. Porque isto de aplicar as energias em mandar nos outros, em explorar os outros, em não criar riqueza própria e assentar, naturalmente, que dá mau resultado. É uma espécie. Veja o caso da Suíça. A Suíça é um país sem recursos, mas toda a gente sabe que no passado, através da sua indústria, enfim, os relógios são um exemplo disso, conseguiu criar riqueza. A Suíça tornou-se conhecida também porque depois, a partir dessa base de riqueza, atraiu dinheiro e é o país, como disse o célebre estudioso Jean Ziegler, que foi o professor do Dom Duarte de Bragança em Genebra, a Suíça lava mais branco, é o país onde há mais lavagem de dinheiro em toda a Europa. Bom, mas isso é posterior à criação de riqueza da Suíça. Portanto, o que nós sabemos é que a criação de prosperidade resulta de um impulso, por assim dizer, de uma vontade consciente de criar prosperidade através do trabalho e não de andar a colonizar os outros. Bem, felizmente a Suíça nunca teve colónias. Então, o Brasil, que foi evidentemente uma colónia portuguesa, repare como isso, a própria independência brasileira, que celebramos agora em conjunto e que corresponde àquela frase célebre que o presidente António José de Almeida teve em 1922, quando foi visitar o Brasil. Eu vim agradecer ao Brasil ter se tornado independente. Nós podemos dizer, se fôssemos um bocadinho cínicos, eu também não podia dizer outra coisa, o Brasil ia ser independente à mesma. Mas não é completamente verdade. De facto, o Brasil tornou-se independente por uma vontade conjunta das circunstâncias do monarca português Dom João VI e do seu filho Dom Pedro I. Então, temos que olhar para a história não só como um jogo de soma negativa, em que todos perdem, mas em alguns momentos consegue ser um jogo de soma positiva, em que todos ganham. São os momentos muito raros. O 25 de Abril foi um desses momentos. Ganharam as colónias porque se emanciparam e ganhámos nós porque agora vamos depender de nós próprios. A integração da União Europeia não é, como o Sírio, não é de modo algum aderir a um império europeu. Sírio, mais uma vez, não há imperador europeu, não há soberano europeu. Nem a França consegue mandar sozinha, nem a Alemanha. É novo. Nós temos que encarar, é difícil, mas temos que encarar. É a primeira entidade política pós-moderna
Não estamos habituados porque temos 400 anos de entidades soberanas com o chefe e portanto, isto leva tempo a entrar. Nós estamos sempre a pensar com as antigas ferramentas. Daí que a mudança e o entendimento, que é muito interessante isso, ajudaria na consolidação da Europa e dessa soma positiva que nós, os europeus, que pertencemos a este espaço, percebêssemos o que está a dizer. Essa ideia deveria ser muitíssimo mais difundida e percepcionada por todos os povos que habitam a Europa e que fazem parte do espaço europeu nesta União Europeia. Porque, de facto, eu acho que, por várias razões, muitos não pensam assim, não entendem assim, como disse o membro Castro Henriques, porque ainda vivemos com uma formatação de pensamento antiga seria muitíssimo interessante que as pessoas da ciência política na Europa introduzissem essa forma de ver e de pensar para bem do projeto europeu e para que ele se mantenha e se consolide, de facto, que todos vejamos na Europa a tal soma, uma soma positiva de vontades e depois de resultados. E isso não é percepcionado nesse sentido, todos. Certo, e sem roubar tempo, é só porque sobre este assunto eu só escrevi só no... Está aqui partilhado. Eu escrevi antes das eleições. Aqui é um jornalinho assim, pronto, eletrónico ou digital, ou como se diz. Bem, quando eu digo jornalinho, quer dizer de pouca expansão, não estou a dizer nada. Uma publicação, sim. Uma publicação, eu gosto muito do diretor, do excelente, e outro, o António Marujo. É só para dizer que é uma publicação pouco conhecida, pronto. E eu escrevi antes das eleições e agora vou escrever o depois, não é? Portanto, é só para dizer que algumas destas ideias, não todas, mas estão aqui, não é? Algumas, pronto, não nem sequer todas. É só para chamar a atenção. É pena que não sejam mais difundidas e mais discutidas. E mais discutidas até, olha, na televisão, como disse, que vão lá tantos comentadores falar e dizer sempre o mesmo e formatados e numa visão completamente... É convencional, nós estamos muito presos convencional. à visão convencional, muito presos à... Sim, há uma narrativa dominante nos médias, isso é evidente. Mas o que o Mendes disse, quando há comentadores que começam a falar, uma pessoa já sabe o que é que eles vão dizer. Isso é mesmo assim. Todos. Bom, meus amigos, já passou 1h30 de debate, portanto vamos encerrar. Vamos. Agradecemos muito ao Médico Castro Henriques a sua presença, obviamente que há questões que ficam pendentes. Obrigado também por Aliás, na última intervenção surgiu uma ideia de fazer um debate sobre os imperialismos, imperialismos europeus, nomeadamente o romano, começar por aí. Eventualmente outros. Então vamos começar pelos gregos, talvez. Exatamente, mas o romano de uma forma mais evidente, porque mas agora importa perceber, porque de facto esse legado, porventura, não terá sido completamente negativo, como se tende a ver aos outros dois. Mas, enfim, hoje encerramos, agradecemos muito ao Mendes Castro Henriques por ter partilhado a sua visão crítica, refletida sobre a Europa, nos fez pensar e a paz que existe para fora isto. da caixa, não convencional e muitíssimo interessante e muito positiva, no sentido de construtiva, o que é muito importante nos dias de hoje. Exatamente, e a paz que existe para isso, para promover essa consciência cívica, essa consciência coletiva, essa consciência crítica coletiva, e portanto agradecemos muito ao Mendes Castro Henriques e vamos então encerrar a sessão.